dando sequência à viagem para a Europa, tá bom? Meu nome é Guilherme, professor de Geografia, e a gente está viajando pela Europa, né? Sem sair de casa, o melhor de tudo, ou o pior, né? Depende do ponto de vista. Observa o seguinte, na aula passada eu falei dos países que não gostam de receber imigrantes. Imigrantes com I, imigrantes é a entrada de pessoas no seu país. Já os emigrantes com E é a saída de pessoas do seu país. Até citei o exemplo do Neymar. Ele é um emigrante aqui no Brasil, ele saiu do Brasil e ele é um imigrante na França porque chegou lá, entrou na França, tá certo? Na contramão do que eu falei, que os países da Europa não gostam de receber imigrantes porque acham que vai sobrecarregar o país economicamente, aumentar o número de desempregados e tudo mais, existem aqueles países que querem receber imigrantes e estimulam a entrada de pessoas em seu território, tá certo? Esses dois aí são bem simbólicos, tem outros, eu vou comentar sobre eles. Irlanda e Suíça, tá certo? Os dois países são lindos, sensacionais, já fui nos dois pelo Google Maps, tá certo? Se você tá vendo aí esse vídeo e se sensibilizou, eu aceito uma passagem. Olha só, Irlanda e Suíça, por que esses países eles querem imigrantes? Primeiro ponto, a alta expectativa de vida. Os idosos vivem até os 90 anos, 95, 88. Isso aí é fantástico, porque mostra que o país é bom para se viver. Isso aí não é problema, tá certo? O grande problema é que as mulheres não querem ter filhos, ou seja, baixa taxa de natalidade. Para que um país ele esteja sendo rejuvenescido, é necessário 2 filhos por mulheres. Então, se cada mulher tiver 2 filhos, perfeito, o país não vai envelhecer. Agora, o que acontece é que Irlanda e Suíça, a média de filhos por mulher é inferior a 1. Então, hoje, na Suíça e na Irlanda, existem mais idosos do que crianças, tá certo? Ah, professor, e qual é o problema disso? O problema disso, gente, é que com o passar do tempo vai faltar mão de obra. Quem é que vai trabalhar nesse país? Imagina que todo mundo de Teresina que está vivo agora, as crianças, nenhuma terá filho, nenhuma. Daqui a 90 anos, todos estão velhos, idosos, né? Quem irá trabalhar em Teresina? Essa é a pergunta. Quem vai sustentar a cidade? Então, esse é o problema. É o X da questão, tá certo? As mulheres da Irlanda, da Suíça, da Alemanha, Noruega, Suécia, que são os países que estimulam a entrada de imigrantes, elas não querem ter filhos por uma questão pessoal e profissional. Elas não querem largar a sua vida profissional, deixar de se dedicar à sua carreira para cuidar de casa, tá certo? Então elas preferem ser aquela mulher do século 21, forte, guerreira, mas sem filhos, porque filho é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre brinco, né? O pai é muito bonzinho e tudo, mas é a mãe quem protege os filhos. Então, se tiver uma juíza, vai dar uma sentença para um criminoso, um crime hediondo, e se ela souber que o filho dela ou a filha dela está com febre, ela larga a sentença e vai cuidar do filho. Então, isso é um dos fatores para que as mulheres não tenham filho, justamente essa responsabilidade, tá certo? Que é muito grande. Olha só, então eu elenquei aí 2 fatores: a alta expectativa de vida, tá certo? E baixa taxa de natalidade. Professor, e qual seria a solução? A solução é muito simples. A única solução aí seria a entrada de imigrantes. Vale lembrar que
Esses países aqui que eu citei, eles pagam até 30 mil euros, tá certo? Para que você tenha o terceiro filho. Isso para quem é nativo do país. 30 mil euros dá mais de 100 mil reais, tá bom? Então, se você for ver aí, é uma questão de escolha, de conscientização. Eles não querem por uma ideologia, tá bom? Um planejamento familiar. E a única solução que resta ao país é recorrer à mão de obra estrangeira. Então, observa aí essa questãozinha que eu fiz para vocês. Justifica o incentivo à imigração europeia, exceto baixa taxa de natalidade, está correto, ele quer saber errada. Alta expectativa de vida, perfeito. Baixa PEA, que é a população economicamente ativa, perfeito. Quanto mais idosos, menos pessoas irão trabalhar. A opção errada seria o alto crescimento vegetativo, ou seja, mais pessoas nascem do que morrem, e isso não é uma verdade nesses países, já que as mulheres não têm filhos, então o crescimento vegetativo muitas vezes é negativo, mais morre gente do que nasce, tá certo? E o grande prejuízo disso, quem sente são as contas da Previdência, por isso a reforma da Previdência. Professor, o senhor concorda com a reforma da Previdência no Brasil? Eu não sou economista para analisar tudo aquilo. Eu realmente acho que a população brasileira está envelhecendo, que tem que ser revista toda essa questão. Agora, nos moldes que estão, já é outra história, tá certo? Mas que existe uma necessidade de ser revista a previdência, aposentadoria de certas classes trabalhadoras, né? Por exemplo, é uma pessoa que ela é zeladora, uma pessoa que trabalha na serviços gerais, construção civil, ela não tem condição de trabalhar até os 70 anos, 65 anos. Então acho que tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai iniciar Europa Oriental. Beijo.